E aí, galera, para você que está ligado aqui na Número 1 do Brasil, começando mais um podcast. Hoje vamos falar sobre um tema que é de extrema importância para todo mundo que está assistindo. Vamos falar sobre saúde, mais especificamente sobre o câncer, sobre os tipos de câncer, tratamento, prevenção. Para isso, começando mais um episódio aqui do Oncologia na Pan, com a doutora Lisiane Anzanello, que vai debater aqui com a gente, né, sobre essa questão do câncer, né, todos os tipos de câncer, se tem tratamento, prevenção, como funciona, né, toda essa questão aí. Doutora Lisiane, obrigado por aceitar nosso convite, né, e vai ser um papo bastante produtivo aqui na PAN. Eu fico sempre feliz quando vocês me convidam para a gente conversar um pouquinho, não só porque o câncer é uma doença tão prevalente no nosso meio, né? E para quem não sabe, que fica assim, mas esse tema, por que tão assim repetitivo, às vezes as pessoas falarem? Mas é importante porque em Blumenau é a primeira causa de morte, né? Só perdendo para os acidentes. Em terceiro lugar, vem as doenças cardíacas. Então, para você ver da importância que é um tema. Dizem que já é um problema de saúde pública, de tanta incidência que a gente tem na nossa comunidade. Claro, doutora, a gente estava conversando em off, né, que as formas de tratamento avançaram muito com o passar dos tempos, né? Então, quais foram, assim, os principais avanços que a medicina oncológica teve com o passar desses anos? Tudo isso para, claro, auxiliar um paciente que está com câncer, né, para conseguir o tratamento. Eu diria assim que a gente está muito feliz em 2024, porque o ano de 2023 foi um ano maravilhoso em relação aos avanços que a oncologia deu para os nossos pacientes, para a oncologia, para a qualidade de vida desses pacientes, né? No entendimento tanto do conhecimento da doença, propriamente dita, como também da gente conseguir ofertar para o doente tratamentos cada vez menos agressivos, cada vez mais efetivos e cada vez com uma, digamos, desmistificando essa coisa, né, do que é o câncer, ligado à morte, ligado ao sofrimento. Então, a gente vendo que o câncer hoje é considerado uma doença crônica, porque as pessoas que têm câncer, mesmo cânceres avançados, eles estão sobrevivendo mais, com uma qualidade de vida excelente, como um diabético, como um cardíaco, como um paciente que tem AIDS, que também não se curam, mas conseguem viver com a doença anos. Então, eu acho que isso é um motivo da gente comemorar. Né? Muito bem. E em relação ao tratamento, a gente sempre sabe os tratamentos desde antigamente. A cirurgia é um dos tratamentos mais importantes do câncer. Mas com os conhecimentos que a gente tem hoje, a gente sabe que naqueles tumores em que você às vezes tem que fazer cirurgias mais mutilantes, como era o câncer de mama antigamente, cânceres de extremidade de ossos, você tinha que amputar os pacientes e tal. Agora, com esse conhecimento que a gente tem feito muito mais tratamentos com imunoterapia, quimioterapia, para tentar diminuir o tumor e você evitar cirurgias mutilantes, cirurgias agressivas. Sim. Inclusive, o ano passado a gente teve as boas novas dos trabalhos que a gente viu, de que a gente pode até pular essa fase. De repente, nem submeter o paciente à cirurgia, que a quimio e a imuno estão sendo tão efetivas que você pode acompanhar aquele paciente sem precisar operá-lo. Em alguns casos. Então, muito interessante você estar tendo essa evolução, né, de 2023. Doutora, você comentou ali sobre desmistificar o câncer, né? Então, quebrar com esses estereótipos que a gente cria, né? Quando uma pessoa está com câncer, que câncer é relacionado a isso, câncer é relacionado àquilo. Então, desmistificar o câncer é parte fundamental do processo de recuperação, né? Quando a gente fala de desmistificar é porque você pensa assim, veio alguma coisa que veio de Deus, né, a parte religiosa, ou então, ele vai sofrer, mas por que na fase da vida que a pessoa estava mais, digamos, envelheceu, trabalhou, ela ia aproveitar a vida, agora ficou doente. Então, sempre tem essa coisa meio de castigo e tal. E eu, até há pouco tempo, dei uma palestra no Carlos Gomes sobre a visão amorosa do câncer. Por que falar isso? As pessoas dizem, Lisiane, que palavra mais esquisita. Câncer com amor é realmente você quebrar esse paradigma. Não combina, né? Não combina, né? É exatamente esse mito que a gente quer quebrar. Por quê? Porque a gente pensa assim, quando você fica doente, significa normalmente que você tem uma quebra no teu sistema. Então, é quando uma empresa deu alguma pane, deu algum problema, significa que teve alguma coisa errada. Então, quando o teu organismo cria um caos, alguma coisa errada, significa que ele não estava capaz o suficiente de manter aquela estabilidade, aquela, né, harmonia do sistema. Claro. E por que o sistema deu essa pane?
Então, eu sempre digo que essa pane, você vai ter que olhar, você vai ter que bisbilhotar, você vai ter que, por exemplo, se fosse uma empresa, você ia ver a parte financeira, você ia ver os processos, você ia ver o planejamento, você ia ver, sei lá, a parte bancária, você ia estudar tudo para tentar descobrir e resolver o problema. No nosso Certo. sistema, como você faria para você ver qual é o problema? Você vai ter que rever a alimentação, ver toda a tua qualidade de vida, você vai ter que ver tudo o que você tem pensado, quais são as tuas crenças, vai ter que reavaliar um monte de fatores que vão nortear a tua vida para uma nova caminhada, uma nova busca. Então, é uma coisa amorosa no final, Claro. porque tudo que parece desconstrutivo, depois pode ser reconstrutivo. Eu sempre digo, quando tem um problema, você reconstruir ou mudar, sempre às vezes é uma coisa muito valorosa, é uma Isso. coisa que a pessoa cresce, uma pessoa que a pessoa fica mais sábia, né? E a pessoa começa a valorizar coisas que antes ela não dava muita importância. Então, eu acho assim que apesar dos tratamentos às vezes serem longos, prolongados, às vezes vai uma vida inteira, 10, 15 anos fazendo segmento. Esse tratamento, esse diagnóstico, não significa o fim da vida dela, significa um novo Claro, um recomeço, novo um recomeço. novo conhecimento dela própria. Puxa, mas você sabe que depois da doença eu fiquei mais esperta? Você sabe que depois da doença eu consigo valorizar mais, eu dou mais valor para os meus filhos, para o meu marido, para o meu trabalho. Eu mudei o emprego que eu odiava, eu saí das coisas que eu não gostava. Não tem ninguém assim que eu conheço e que depois de um diagnóstico desse, ele não se veja diferente. Muda, né? E É um melhor. marco na vida da pessoa. Exatamente. É um marco gigante. E Sim. seguindo por essa linha de raciocínio, doutora, tem como prevenir um câncer, seja qual for o tipo de câncer? A gente sempre diz assim, ó, que desde que você é pequenininho, quando você nasce, sua mãe leva você todo mês no Isso. pediatra para ver quanto que você pesou, quanto você engordou, Sim. você está andando, você está comendo, olha o dentinho e tal. Quando chega lá pelos 5, 6, 7 anos, acabou. Você já está Acabou, parou, né? grandinho, não precisa mais, né? As pessoas param de fazer a prevenção, ver se está crescendo certo, se tem. Porque, mas precisa, Lisiane, fazer um controle depois dos 10, 11, 12, adolescente, eu já estou tão normal, para que eu preciso fazer isso? E a gente sabe que as doenças, principalmente o câncer, eles têm idades, assim. Então, até os 17 tem uma certa coisa que a gente tem que olhar mais, até os 20 Claro. outra coisa, até os 30, aos 40, aos 50. Então, existem maneiras de você prevenir conforme você vai envelhecendo. Então, eu digo que a coisa importante é você ir no teu médico de família e o teu médico te acompanhando. Olha, você tem histórico na tua família de tal tipo de doença, então você está mais predisponente a isso. Como colesterol. Uma família com histórico de colesterol, de infarto, de paradas cardíacas abruptas, precisa ter mais cuidado. Paciente com diabetes, paciente com câncer também. Qual o tipo de câncer mais incidente na tua família? Então vamos prevenir, porque eu sempre digo assim, que ter uma história genética, uma hereditariedade, é só 7 a 15%, na maioria dos casos, das doenças oncológicas. Mas os hábitos de vida significam os outros 80 a 90%. Então, como a gente pode cuidar, prevenir? Sabendo a história, você vai estar prevenindo em torno de, vamos botar até um pouco mais, 10, 15%. Claro. E os outros 85%, Hábitos saudáveis. Hábitos saudáveis, que seria atividade física, não ser Alimentação. sedentário. Eles dizem assim, atividade física não é passeio de shopping, aquela Sim. caminhadinha. Atividade mesmo, para valer. Atividade mesmo, para valer. 50 minutos de suar mesmo, né? 3 a 4 vezes por semana. Fazer atividades que você gosta, não aquela obrigatória que, vou para academia de novo, que chato, tenho que pagar, senão não vou. Se eu não pagar, eu vou pular, não. Que seja uma coisa prazerosa, que você vá lá, sei lá, faça squash com os amigos, vai tênis, né? Só não pode ser o halterocopismo, mas senão vale. Mas seja uma coisa que seja prazerosa, né? Que você faça tênis, alguma coisa assim, em grupo, legal. E que você cuide um pouquinho da tua alimentação, no sentido de que, Lisiane, agora está na moda de ficar em jejum prolongado. Agora está na moda, tira essa comida, tira aquela comida, tira aquilo outro. Porque tem mesmo que modismo. Ovo não pode, agora pode. Aquilo não pode, agora pode. Leite não pode, agora pode, né? Certo. Então, que a pessoa tenha uma alimentação assim, eles dizem, muita fruta, muito legumes, né? Que seja uma base bem forte. A carne seja um complemento, mas não seja tão, né, importante. E as maneiras que vai fazer a carne não sejam em altas temperaturas, né? E que também ela seja variada. Peixe, frango, a carne vermelha, não só a carne vermelha.
e que você também tenha gorduras, outras coisas tem que ter, mas menos. Então, a maneira como você faz os alimentos, menos frituras, né, mais assados, mais grelhados, então é importante. E o líquido também, você tomar 1 a 2 litros de líquidos por dia. Então, essa coisa da dieta é bem importante. Umas 5 a 6 refeições por dia e todas elas deveriam ter frutas e legumes. Então, isso é bem importante, né? Além da dieta e do exercício, então a gente também tem que se alimentar a nossa mente de bons pensamentos. Como que a gente controla bom pensamento? Então, eu digo assim, ó, o que você controla na sua vida? Eu pergunto para as pessoas. Depois eu digo assim, marido, nem pensar. Filho, muito menos. Certo. O chefe, também não. O emprego, não. O que realmente você consegue controlar é você. Aí eu pergunto para a pessoa, você consegue cuidar de você? Ai, não consigo. Nem. Ai, as pessoas sempre muito tensas, muito nervosas. E como é que elas conseguem se controlar? Então, a gente sempre diz que comece por você. Se autoconhecendo, sabendo as crenças que te regem, o que te faz feliz, fazer as coisas que você gosta. Porque quando a gente diz assim, eu tenho que, eu devo aquilo, fica uma coisa meio pesada. Quando você fala assim, eu devo, já vem uma coisa meio trancada. Eu tenho que, né? Agora, eu quero, eu vou. É diferente, É né? diferente, uma coisa que dá vontade de você fazer. Então, eu acho que a gente se reavaliar todo o tempo de fazer coisas que a gente gosta, coisas que dão prazer, tem muito foco, muito objetivo, né? Então, esses hábitos de vida são coisas importantes. Claro. Doutora, deixa eu voltar um pouquinho ali numa questão que me chamou bastante atenção em relação à alimentação, né? A gente estava comentando em off, inclusive, que tem uma frase que as pessoas costumam falar, né? Que a gente deve descascar mais e desembalar menos. Então, isso realmente faz sentido, né? Faz sentido. Tem o doutor Antônio Carlos Buzaide, né, que ele fala, até tem no YouTube algumas coisas que ele fala sobre a nutrição, e ele diz assim, tudo que a natureza te dá é bom, tudo que a natureza não te dá não é bom. Claro. Então, a gente sabe que assim, chocolate não tem pronta a natureza, mas tem a planta e tal. Então, tudo que for feito ali daquela coisa que não for empacotado, cheio de substâncias de conservantes, de tudo, não. Mas você pode pegar tudo que a natureza te dá e fazer. Então, assim, eles falam exatamente disso, né? Que você tem uma alimentação que evite conservantes, evite esse tipo de substância. A gente já sabe que muitas substâncias são cancerígenas. Por exemplo, as nitrosaminas, né? Tá. Os embutidos, né? Então, presuntados, essas coisas embutidas, essas coisas não são ruins. Agrotóxicos, com certeza, né? Também. Então, a gente sabe ligados às doenças hematológicas, leucemias e tudo mais. Então, hoje existe EPI, que é esses equipamentos de proteção individual, que são importantes. As empresas hoje exigem, são importantes, né? Máscaras, luvas e tudo mais. O sol, né? Abusar do sol para os tumores de pele. A gente também, álcool, também a gente sabe que abusar da bebida de álcool diminui a tua imunidade. E como a gente sabe que o câncer é uma doença em que quando você deixa o bandido solto, né? Não na cadeia, ele vai fugir, vai fazer arte, né? Então, trabalhar essa coisa de a gente não ter a nossa imunidade diminuída por outros fatores. Um é estresse, que o estresse também faz com que a gente tenha imunidade baixa. Já foi feito vários estudos mostrando, inclusive, que antes de provas, antes de trabalhos, antes de TCCs e tudo mais, as pessoas ficam doentes, gripadas, resfriadas, cheias de problemas de saúde, alergias, porque a imunidade cai. Então, a gente sabe que é importante a gente trabalhar essa imunidade para a pessoa entender que quando a gente está sob estresse muito intenso, a gente tem mais ansiedade, a gente aumenta de peso, e a obesidade também é um fator. Né? Então, tem várias coisas. Você já viu que nessa coisa, quando você falou de prevenção, meu Deus, Lisiane, quanta coisa, Quanta né? coisa mesmo. Que eu posso mudar na minha vida e que coisas. nesse jeito eu vou ficar mais saudável, né? Então, é por aí. E uma dúvida agora que é minha, e acredito que seja uma dúvida de várias outras pessoas, estava falando ali no modo de preparo dos alimentos, né? Eu acho que nunca ficou muito bem esclarecido como funciona essa questão, mas as ondas emitidas pelo micro-ondas podem causar câncer mesmo? Não. Não tem nada comprovando que as ondas do micro-ondas podem causar câncer. O que eles estão estudando é os produtos que você esquenta no micro-ondas e que vão para o alimento e aí podem ser cancerígenos no final. Plástico, por exemplo, né? As substâncias, às vezes, derivadas de petróleo, de materiais pesados, tal, que tem dentro desses plásticos que são aquecidos e são incorporados no alimento que você come.
né? Isso. Então, esse sim, que a gente recomenda vidro, a gente recomenda, mas assim, teve um trabalho há um tempo atrás que eles fizeram com pessoas que moravam perto de fontes de energia elétrica, de tal, e Isso. que nessas áreas tinham pessoas que tinham mais leucemias, Uhum. linfomas, né? Parece ter uma associação, mas ainda não uma associação direta. Então, a gente não sabe se essas pessoas já têm alguma predisposição genética e aí aquilo, né, Isso. prejudicaria ou não, mas tem vários estudos mostrando isso. Tumores cerebrais, se tem a ver com o uso de celulares, as pessoas estão falando, né? A associação direta a gente ainda não Não achou, tem a né? comprovação. Uhum. Mas a gente pede para as pessoas tomarem cuidado, né? Para não ficar uma coisa de exposição muito crônica a esse tipo Isso. de. A gente percebe que o assunto câncer é um assunto bem abrangente, né? Sim, e Nessa até questão. porque tem muita coisa, e eu vejo assim, eu já sou formada há 35 anos. E se eu te contar no início da minha vida como é que eram as Ah, drogas e como é que são a vamos lá. evolução das drogas hoje, é uma coisa impressionante, assim. O conhecimento que a gente tinha naquela época e o conhecimento que a gente tem hoje, o Totalmente conhecimento da diferente, né? imunoterapia que evoluiu grandemente. Então, a gente tinha isso antigamente, você deve ter escutado falar, de drogas inteligentes. Hum. Você já ouviu falar do cavalo de Troia? Ah, sim. Todo mundo, né? Então, pega lá, coloca os mocinhos lá dentro, vai dentro da cidade, disfarça, abre, pá, saiu lá e atacamos a cidade. Isso já existe na oncologia. Então, já existe cavalo de Troia, são medicamentos chamados anticorpos conjugados a drogas. Então, são anticorpos que são substâncias que se ligam a um receptor específico que a gente sabe que o tumor tem. Então, aquele Certo. anticorpo vai lá e gruda naquele receptor da célula tumoral. Aí o que que acontece? Dentro desse anticorpo vai um ligante, vamos supor, que juntou uma droga bem que vai matar o bandido. Então, Certo. existe o anticorpo que liga naquele receptor que a célula cancerígena tem. Então, a gente já descobriu que a célula cancerígena tem um receptor. A gente vai lá e bota o receptor que ela pega. Aí, lá dentro daquele receptor tem um ligante que ele só vai funcionar quando a célula for agregada ali. E lá dentro ele abre e joga, o nosso cavalo de Troia abre e joga o nosso São diferentes ataque lá. definições, né? Para cavalo de Troia, por exemplo, na informática é uma coisa ruim, mas para oncologia Oncologia é é uma algo coisa boa, diferente, né? vai para lá faz vírus e hacker Sim, ataca sim. as coisas, É, né? Para exatamente. nós é o contrário, ataca os bandidos e mata a nossa É, uma célula ruim. coisa boa. Doutora, todo tipo de câncer tem tratamento, tem cura? Eu te diria assim, a gente ainda tem alguns tumores, vou dizer assim, há 15, 20 anos atrás, o tumor chamado melanoma, a gente tinha pouca coisa Isso. para fazer. O câncer de rim, a gente tinha muito pouca coisa para fazer. Câncer de pâncreas, tinha pouca coisa para fazer. E não se podia dizer assim, esse câncer curável com químio, Uhum, exceto o câncer de testículo, que realmente certo. esse era mais fácil de curar com químio, os outros eram mais difíceis. Hoje eu te diria assim, melanoma a gente ainda não está curando todos eles, mas a gente está tendo uma sobrevida de 10 anos quando eram meses. Olha, Câncer de pulmão, a gente tinha tumores avançados 10 meses de sobrevida, agora a gente tem 5, 10 anos. Então eu te diria assim, que a gente pode não estar curando a doença, mas está transformando uma doença crônica, como é uhum, uma doença cardíaca que não cura, como é um problema renal que fica em diálise, como é uma doença de diabetes que também não cura e a pessoa vai controlar a vida dele. Então, eu acho assim que a gente está numa evolução grande, talvez, para chegar mais um pouquinho, a gente ter mais entendimento, mais conhecimento para chegar a dizer assim, ó, isso aqui cura uhum. completamente. O câncer tem estágios, né? Sim, Tem estágios. E as pessoas costumam falar também que a descoberta de um câncer no estágio inicial é muito mais fácil de um tratamento, de uma cura, do que no estágio final. sim. E com as tecnologias de hoje em dia, tem o estágio certo para começar um tratamento, ou até mesmo para descobrir o próprio câncer, né? Quanto mais cedo se descobrir o defeito, mais rápido Isso. você vai tratar. Então, eu sempre dou um exemplo de uma empresa. Você tem uma fábrica de camiseta. Se você descobrir o defeito quando a costureira começou a costurar errado, você detecta ali, não vai ter muito estrago de muita camiseta e Isso. nem estragou muito. Mas se você pegar o defeito quando já distribuiu para todas as lojas de Blumenau, as lojas de Blumenau exportaram para outros O lugares controle é e muito já mais difícil, mandar, né? fica mais complicado. Então, eu te diria que quando a gente pega uma doença numa fase bem inicial, você
vai ali, é como tem recall, por exemplo. Uhum. Se o recall é logo quando começou a venda daquela linha, daquela produção daquele carro, é fácil. Agora, quando o recall já 10 anos depois, você vai ter mais dificuldade. Então, eu diria que quanto antes a gente detectar, mais rápido a gente vai tratar e menos agressivo e menos, eu diria, a gente não tem que fazer tantos tratamentos para poder recolher todas aquelas camisetas erradas, o estrago que causou numa doença mais avançada. Né? Claro. Não quer dizer que a gente não vá curar doenças mais avançadas, mas provavelmente você já imagina na tua cabeça que quando o defeito é pequenininho só numa linha de produção, ou quando tem linhas de produção várias afetadas, que o tratamento geralmente é mais longo, mais demorado e exige talvez um maior comprometimento da pessoa, da família, né? Além de ser mais caro, mais complexo, precisa de mais exames e tudo mais. Certo. Doutora, para a gente fechar então, né, esse assunto sobre o câncer, imunoterapia, quimioterapia e radioterapia. Quais são as diferenças? Quando que uma é utilizada? Quando que a outra entra em ação também? Legal, essa pergunta que você fez. Muita gente tem essa dificuldade de entender. Então, eu diria assim, ó, a cirurgia é feita geralmente em doenças bem pequenas, quando você vai tirar, ou então para diminuir um volume de uma célula, de um certo volume de tumor, para atacar com outras coisas, para depois ajudar aquele tratamento. A radioterapia também é como a cirurgia, onde você marca aquele banho de luz, vai acontecer exatamente ali. Então, você já pode entender assim, Lisiane, mas se eu tenho uma doença que já está no pulmão, está no fígado, está no osso, adianta eu fazer cirurgia da mama, por exemplo, quando ela já está no fígado, no osso, no cérebro, outro lugar? Não. Talvez você vá fazer a cirurgia como um complemento depois. A radioterapia adianta, eu vou queimar ali, mas eu já tenho aqui, ali, lá. Então, você vê que a quimio e a imunoterapia são tratamentos sistêmicos. Então, se eu tenho uma violeta e que a folhinha está doente, só a folhinha, eu vou fazer talvez cirurgia e rádio e vá curar essa paciente. Mas talvez se eu tiver várias folhinhas daquela violeta doente, talvez eu vá fazer uma químio, jogar um inseticida nela toda, ou uma imunoterapia que eu trato ela toda, para depois, em restando alguma coisinha, eu uso a cirurgia, eu uso a radioterapia. Então, os tratamentos são bem pontuais, assim. Por isso que a gente diz hoje que o câncer é uma doença em que o tratamento é personalizado. Porque a gente já consegue saber o histórico familiar e hereditário daquela pessoa, os hábitos de vida daquela pessoa, e consegue saber o tipo de doença específico daquela pessoa. Então, por isso que eu sempre digo para as pessoas não se igualarem. Eu tenho câncer de mama, mas nem todos os cânceres de mama são iguais. As pessoas têm comportamento diferentes, a pessoa é diferente. Então, hoje a gente chama que o tratamento do câncer é um tratamento personalizado. E você está tendo muito mais sucesso em 2024 exatamente por causa disso. Com certeza. Doutora Lisiane Anzanello, obrigado pela sua participação. Foi muito bom Obrigada bater um papo sobre isso, né? Sobre o câncer aqui no Oncologia na Pan. Obrigada também. Prazer estar aqui com vocês. Um abraço a todos. Esses e outros episódios você acompanha aqui no youtube.com/Jovem Pan Blumenau. Jovem Pan Multiplataformas está com você aqui no YouTube, no Instagram e também no TikTok. Sou Gabriel Langer e até o próximo episódio. Tchau, tchau.